Só lembrar para vocês aqui, a gente já falou sobre uma repetição máxima. O que é uma repetição máxima? É aquela carga com a qual o indivíduo consegue realizar apenas uma repetição. Então, uma repetição máxima, 100% de uma repetição máxima, né? É claro que a gente só consegue realizar uma repetição, tá? E, obviamente, à medida que esse percentual de uma repetição máxima cai, a quantidade de repetições máximas possíveis, ela aumenta. Ou seja, se com 100% de uma repetição máxima a gente só realiza uma repetição, vamos pegar aqui, por exemplo, 85% de uma repetição máxima, o indivíduo consegue fazer aproximadamente 6 repetições. Aí se a gente pega um percentual menor ainda, 70%, já são possíveis 11, 12 repetições. Então só o que eu quero deixar para vocês nesse momento é que quanto menor o percentual do máximo, e isso é óbvio, né, pessoal? Maior é a quantidade possível de repetições. Tá? Então eu vou me basear aqui num posicionamento do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Alguns livros trazem essa mesma temática, nos quais eles colocam as características treináveis, ou seja, as aptidões físicas treináveis. E são 4 as principais aptidões físicas treináveis por meio da musculação, por meio do treinamento resistido. A força muscular, hipertrofia muscular, ou seja, o aumento do volume muscular, potência muscular e a resistência muscular localizada. Então a gente vai falar rapidamente sobre cada um desses temas, né? Primeiramente explicar mais ou menos o que é cada um e como a gente pode priorizar um treino para especificamente voltado para cada uma dessas aptidões físicas. Primeiro, força muscular. O que é força muscular? A gente já definiu isso lá na primeira unidade, né? A capacidade do músculo em gerar tensão máxima, né? Como se caracterizam os treinos mais voltados para a força muscular? A gente até poderia dizer que é um treino menos encontrado nos centros, nas academias, enfim. Então é um treino que não é dos mais realizados. Por quê? Qual que é a característica dele? A característica dele é carga elevada, ou seja, de 80% de uma repetição máxima para cima, o que vai levar um número menor de repetições. Então são repetições girando de 1 a 6, ou seja, o treino para força muscular é caracterizado por uma carga elevada e, consequentemente, um número mais reduzido de repetições, girando de 1 a 6 aí. Isso não quer dizer, pessoal, que treino com maiores repetições, 8, 12 ou até mesmo 15, não vai gerar um aumento de força muscular. O que nós estamos dizendo é que para priorizar aumento de força propriamente dito, o treino apresenta essa característica. Alta carga, menos repetições. Uma outra coisa também que a gente deve falar é que o intervalo entre séries, entre uma série e outra num treino de força muscular, ele requer um pouco mais de tempo, ou seja, de 2 minutos para cima. Então é um tipo de treino que a gente quer qualidade. Para ter essa qualidade em cada uma das séries, a gente precisa de um intervalo maior. O que é que determina a força máxima de um indivíduo? Ou seja, o que é que determina que o indivíduo tenha mais força do que o outro, por exemplo? Alguns fatores determinam a força. O tamanho muscular, o volume muscular, ou seja, maior o volume muscular, né? Isso tem uma relação com a capacidade máxima de gerar força. Mas não é somente o tamanho muscular. Uma outra questão que importa muito é a coordenação neuromuscular, ou seja, os aspectos neurais do indivíduo, que tem a ver com a coordenação. Só o fato de você aprender aquele movimento, você realizar um movimento com uma coordenação melhor, e isso já aumenta a capacidade de força. Ou seja, são 2 principais aspectos que determinam a força muscular. Um deles, tamanho do músculo, em geral, o indivíduo mais musculoso é também mais forte, mas tem a coordenação neuromuscular, ou seja, o aprendizado de realizar o movimento, isso por si só já induz um aumento de força. Tanto é que indivíduos, logo que começam na musculação, eles têm um aumento rápido de força, sem necessariamente ter um aumento de massa muscular. O que é que explica esse aumento? Justamente uma melhor coordenação neuromuscular. Aqui só para exemplificar um dos nossos artigos aí que mostra de fato uma relação entre massa muscular e força muscular, porém não é o único fator que explica. Outro fator que explica são as chamadas adaptações neurais, que a gente acabou de falar, uma melhor coordenação
neuromuscular. E essas adaptações neurais, essa coordenação neuromuscular, ela envolve a coordenação intramuscular. O que é a coordenação intramuscular, pessoal? Diz respeito ao músculo que está sendo trabalhado. Vamos pensar no bíceps aqui, que é fácil. Então, o que é uma coordenação intramuscular? É um melhor recrutamento do agonista, ou seja, um melhor recrutamento do motor primário. Então, você tendo esse melhor recrutamento, automaticamente você tem um aumento de força. E não é só a coordenação intramuscular que determina o aumento da força. Uma melhor coordenação intermuscular. Ou seja, se a gente pensar no bíceps, por incrível que pareça, pessoal, um indivíduo destreinado, quando ele vai realizar um movimento de bíceps, ele utiliza inclusive o antagonista para realizar esse movimento, ou seja, o tríceps. Então, o que é que confere uma melhor coordenação intermuscular? E no caso, você recrutar o antagonista vai atrapalhar o movimento. Por quê? Porque o tríceps faz um movimento oposto, antagônico. Então, uma melhora da coordenação intermuscular agora diz respeito ao quê? Um melhor relaxamento do antagonista, ou seja, uma redução na ativação da musculatura antagonista, e mesmo essa coordenação intermuscular também diz respeito a uma melhora dos músculos acessórios, ou seja, do sinergista. Vamos pensar num supino, que o motor primário é peitoral. Melhora também, então, o que é que vai melhorar a força no supino? Não só a melhora do intramuscular, mas a intermuscular no sentido de melhor recrutar os acessórios, ou seja, tríceps, deltoide anterior. Tá? Isso diz respeito às adaptações neurais. Agora, o processo de hipertrofia muscular. O processo de hipertrofia muscular é a segunda aptidão que a gente vai ver. O que é hipertrofia muscular, pessoal? É aumento do volume muscular. Hipertrofia diz respeito ao aumento do volume muscular. Muita da literatura traz um aumento no corte da área de secção transversa, que é um aumento na área de secção transversa. Tá? Quais são as características do treino de hipertrofia? Esse talvez seja um dos mais buscados aí, São treinos um pouco mais leves do que o de força, ou seja, entre 70% e 85% de uma repetição máxima, que vai girar em torno de 8 a 12 repetições. Poderíamos dizer de 6 a 12 repetições também. O intervalo entre as séries já não é tão amplo como o de força muscular. O intervalo entre séries gira em torno de 1, podendo chegar a 2 minutos. Por quê? Porque esse estresse metabólico é importante para desencadear o processo de hipertrofia, inclusive. Para que é essa hipertrofia? Pessoal, vários dos esportes hoje em dia, eles requerem um nível de força, quer seja na corrida, vocês observam aí na natação, observe que esses indivíduos, eles têm um determinado nível de hipertrofia. Com isso, não quero dizer que eles são fisiculturistas, mas requer um determinado nível de hipertrofia. Por quê? Porque essa hipertrofia vai se traduzir em força e essa força vai se traduzir em melhor rendimento. Observe, por exemplo, jogadores de início de carreira, como eles ganham uma certa quantidade de massa muscular no decorrer do tempo. O Ronaldo, por exemplo, aí o fenômeno, como ele tinha um corpo que foi aumentando em termos de massa muscular. Se a gente observar, por exemplo, a seleção de vôlei antigamente com a atual seleção, observem que o biotipo muda e uma dessas alterações no biotipo é justamente uma massa muscular um pouco mais avantajada. Eu não estou querendo dizer, pessoal, que quanto mais massa muscular, melhor o rendimento. O que eu quero dizer é que um determinado nível de massa muscular ele é importante para a performance no esporte. Nas lutas, hoje em dia o UFC aí com muita visibilidade. E qual que é uma característica do UFC? Os lutadores eles são divididos por categorias. Por que isso? Justamente porque é injusto você colocar um indivíduo mais pesado, ou seja, com mais massa muscular do que o outro para lutar. Por quê? Porque vai haver uma vantagem para o mais musculoso, porque é mais forte, um soco, por exemplo, vem mais forte. Então, só para exemplificar isso. E para falar, na verdade, pessoal, muitas das pessoas que buscam musculação não são atletas. São o que a gente chama de praticantes recreacionais. O que são os praticantes recreacionais? Aqueles que vão para a academia visando o melhor físico, uma melhor aptidão física, um melhor condicionamento. E eles buscam também hipertrofia. Hoje em dia as pessoas vão para a academia talvez mais do que os atletas têm ali os treinadores específicos, então as pessoas eventualmente vão para a academia buscando também hipertrofia muscular. O que é que determina a hipertrofia muscular, pessoal? Não é uma única variável, são diversas variáveis. Como por exemplo, fatores genéticos, tem indivíduos que têm uma facilidade maior do que outros a adquirir massa muscular.
A idade, conforme a idade vai avançando, a facilidade em se ganhar massa muscular também vai diminuindo, né? O sexo, né? O gênero, né? Comparando homens com mulheres, homens têm mais facilidades por uma questão hormonal do que as mulheres. O treinamento, que é onde a gente entra aqui, o treinamento resistido, ou seja, a qualidade do treinamento vai implicar numa maior ou menor hipertrofia, né? A nutrição, não adianta, por exemplo, a pessoa somente treinar se não se alimenta bem. E o que é muito importante, pessoal, a recuperação, né? Então é importante uma recuperação de um treino até o outro. Se treinos muito curtos podem não ser eficientes, como o que se faz nessa recuperação? Dormir bem, se alimentar bem, como já foi falado, né? Então o conjunto dessas variáveis vai determinar tanto a velocidade da hipertrofia, ou seja, com que velocidade essa massa muscular vai ser aumentada, como também a magnitude, ou seja, o quanto de massa muscular que vai ser adquirido, né? Então, tanto a velocidade como a quantidade dessa hipertrofia dependem de vários fatores, dentre eles esses aí muito importantes, tá? Bom, e o que é que explica? Então é importante a gente saber o que é que explica esses aumentos de força com o decorrer do tempo, né? Ou seja, o indivíduo era sedentário, começou a fazer essa musculação, ele vai ganhar força. O que é que determina esse aumento de força? Essa figura ilustra bem, né? O indivíduo era sedentário aqui, começou a aumentar a força, em decorrência do treinamento, começou a treinar, começou a aumentar a força. O que é que explica isso? Primeiramente, aqueles aspectos neurais que a gente falou, né? E mais adiante, né? Então no início do treinamento os aspectos neurais têm uma participação importante. Com o passar do treinamento, o processo de hipertrofia passa a ser um outro determinante importante dos aumentos de força muscular, né? Então, se a gente pergunta para você o que é que determina os aumentos de força em decorrência do treinamento resistido, uma resposta interessante seria: no início se deve mais às adaptações neurais e conforme o treinamento vai progredindo, vai se devendo bastante também ao aumento de massa muscular, ou seja, à hipertrofia muscular, né? Que é mais ou menos o que diz essa figura. A contribuição dos aspectos neurais é alta no início e conforme os meses de treinamento vão passando, ela vai tendo uma importância menor, ao passo que a hipertrofia no início não acontece logo de cara, ao passo que vai aumentando no decorrer do treinamento, tá? Terceira aptidão física treinável, potência muscular. O que é a potência muscular, pessoal? De uma forma muito simples, potência muscular, ela se desenvolve naqueles gestos motores que envolvem dois componentes, força e velocidade. Então a potência muscular é uma combinação, né? Um produto da força pela velocidade. E aí tem uma coisa interessante. Se eu deixo uma carga muito alta, meu componente força está elevado, mas eu vou conseguir imprimir velocidade? Não. Né? Vamos pensar, 200 kg no supino, eu vou conseguir aqui realizar quase que em câmera lenta. Então, força muito alta não vai gerar potência, por quê? Porque perde o componente velocidade, né? Por outro lado, com força muito baixa, uma carga muito baixa, eu vou conseguir desempenhar a velocidade, mas vou perder o componente força. Então, já antecipando para vocês, seriam cargas mais moderadas, mas realizadas com uma velocidade maior, né? Então seria carga leve a moderada, realizada em alta potência. A literatura traz desde 30% de um RM, né? A maioria aí girando em torno de 70%, algumas com a carga um pouco maior também, né? Sempre lembrando uma velocidade de execução, principalmente na fase concêntrica mais elevada, e os intervalos entre séries semelhantes àqueles da hipertrofia, ou seja, entre 1 e 2 minutos, né? Então, é importante lembrar para vocês aqui, né? Quanto menor a carga, aqui é um percentual de uma repetição máxima, 80% de uma repetição máxima. Qual a velocidade máxima que eu consigo realizar? Né? Ou seja, eu coloquei uma carga de 80%, chego para o indivíduo e falo, com a máxima velocidade. Por mais que ele queira, ele não vai conseguir gerar uma velocidade muito alta, né? Comparado, por exemplo, com um treino de 30% de uma repetição máxima, olha como a velocidade é mais do que o dobro, ou seja, colocou 30% de uma repetição máxima, eu peço para ele realizar com velocidade e a pessoa vai conseguir realizar o exercício em máxima velocidade possível, ou seja, menor o percentual de uma repetição máxima,
maior a velocidade máxima possível. Então o treino para hipertrofia não precisa, para potência muscular não precisa ser tão leve, né? Mas também não pode ser tão pesado porque a velocidade é baixa. Então vamos escolher aqui, ó, treinos intermediários, cargas intermediárias que a gente consegue imprimir uma velocidade alta, né? Potência muscular, uma aptidão física muito necessária para alguns esportes, né? Para o futebol, para o centroavante dar aquele tiro, né? Para corridas de alta velocidade e curta duração, 100, 200 metros, natação, né? Lutas, enfim. É uma aptidão física que muitas vezes está relacionada aí ao esporte. Então, vamos pensar aqui, a mesma carga, os dois indivíduos estão realizando a mesma carga, né? Aqui, 250 libras, por exemplo, que vai dar em torno aí de 125 quilos, né? Só que o indivíduo A, ele realizou esse movimento em 0,4 segundos, ao passo que o indivíduo B realizou em 0,8. Quem realizou essa atividade com mais potência, pessoal? Pensaram? O indivíduo A, lógico. Por quê? Porque a carga é a mesma, mas ele realizou no menor tempo, ou seja, ele realizou numa maior velocidade. Somente para ilustrar essa questão da potência muscular. E finalmente, pessoal, vamos trabalhar nossa quarta e última aptidão física aqui, das principais trabalhadas pela musculação, que é algo que vocês já devem ter ouvido falar, resistência muscular localizada. Qual que é a característica do treino de resistência muscular localizada? O treino de resistência muscular localizada é característico por cargas leves a moderadas, né? Só que com maior número de repetições. Então, se força vai de 1 a 6, hipertrofia de 6 a 12, né? A potência, cargas moderadas com alta velocidade. Na resistência muscular, são em geral 15 para cima em termos de repetições, e para chegar nessas 15 ou mais repetições, obviamente que as cargas são leves ou pelo menos moderadas, tá? Nessa característica de resistência muscular, a recuperação entre as séries é pouca, ou seja, eu poderia até dizer, aqui está dizendo 1 minuto a 1 e 30, eu poderia dizer para vocês entre 30 segundos e 1 minuto e 30, e as repetições são em maior quantidade, de 12 a 25, eu diria para vocês que mais comumente de 15 a 25 repetições. Tá? Então, com essa tabela aqui, a gente faz um resumo, né? Aptidão, adaptações fisiológicas, força muscular, quantas repetições em média? 1 a 5, 1 a 6, varia um pouco de literatura para literatura. O grau de hipertrofia desse aí, de 1 a 4, não é o maior, é 3, vamos dizer. Já as adaptações de hipertrofia muscular se dão de 6 a 12 repetições em média, né? E aqui a gente tem o grau máximo de hipertrofia, o treino específico para hipertrofia, né? De 13 a 20 repetições já não gera tanta hipertrofia assim, e mais do que 20 repetições menos hipertrofia é um treino característico como resistência muscular localizada. Mais uma figura aqui. Aqui a gente tem percentual de uma repetição máxima. Alto percentual de uma repetição máxima, caracterizado pelo roxo aqui, é um treino que vai resultar em quê? Em força muscular. Cargas, deixa eu retornar aqui, pessoal. Cargas em amarelo aqui, ou seja, com cargas não tão altas quanto a força, mas não tão baixas, já gera um significativo hipertrofia, e cargas mais baixas, em vermelho aqui, vão gerar muitas repetições, e é um treino específico de quê, pessoal? Resistência muscular localizada. Tá? Mais uma figura aí para ilustrar para vocês. Aqui a gente tem quantidade de repetições. Menores repetições, o que é que a gente foca mais? Força muscular, né? Intermediárias, entre 6 a 12. Qual que é a principal característica? Hipertrofia muscular. E mais repetições, o que é que prioriza? Aqui está falando de endurance muscular, que é, na verdade, a resistência muscular localizada. Tá? Mais algumas informações, né? Para o treino de força, então, são poucas repetições, vamos dizer, 6, ao passo que para endurance muscular, resistência muscular localizada, mais do que 12. Para hipertrofia, 6 a 12 repetições, somente para reforçar aquilo que a gente já falou, né? E aqui, para finalizar, em termos de intervalo de recuperação, para potência muscular, de 2 a 5 minutos, para força muscular de 2 a 5 minutos, de hipertrofia a gente já reduz um pouco
de 30 segundos a 1 minuto e meio, ou de 1 minuto a 2 minutos, dependendo da literatura. E para muscular, endurance muscular ou resistência muscular localizada, 30 segundos a 1 minuto, né? Ou seja, intervalos menores. Então, com isso aí, pessoal, a gente encerra essa conversa que eu queria ter com vocês, né? Mas eu queria deixar claro o seguinte: primeiro, você já tem acesso a esse PowerPoint, então vão lá, dá uma olhada em cada um desses slides para reforçar esse conteúdo. Muito importante fazer aquela leitura, né? E aquela leitura vai estar relacionada à nossa atividade avaliativa. Tá? E por fim, pessoal, sempre fica uma dúvida ou outra, acesse o nosso fórum de dúvidas, acesse a nossa tutora Silvia, mandem mensagem para mim, para que a gente possa interagir, para que o conteúdo fique realmente bem aprendido por vocês aí. Tá bom, pessoal? Um prazer estar conversando com vocês ainda aqui virtualmente aqui, tá? E a gente vai se falando. Uma boa semana a todos. Grande abraço.